Pra mim, um dos maiores mistérios de Devilman é quem é Amon. Eu também. E pra você que não sabe o que é Devilman, ele é um mangá escrito e ilustrado por Gon Nagai. Um mangá até bem antigo, mas que muitos otakus por aí conhecem ou já ouviram falar. E bem, em Devilman a gente acompanha a história do Akira, onde ele se funde com o demônio e acaba ganhando o controle mental do corpo, o que raramente acontece. E nesse caso ele se torna um Devilman, um demônio com coração humano. Mas não é assim que a banda toca, né? Porque aparentemente esse demônio que tentou se fundir com Akira tinha um nome e tinha uma vida antes, que no caso é o Amon. E na história fica subentendido que esse demônio em particular era o campeão, era um demônio forte. Pelo menos ali no original fica mais ou menos subentendido que ele era muito forte. Tanto que quando o Akira vai lutar contra outros demônios na história, ele ganha assim meio que de lavada. Claro que tem um ou outro ali que dá trabalho, como a Sirene. Ou até mesmo aquele demônio de 3 cabeças ali, que é o servo meio que particular do Lúcifer. Mas fica entendido que ele é um demônio bem poderoso. Mas aí a gente vai para outra história de Devilman. Sim, Devilman ele acaba ganhando outras histórias. E uma delas a gente acaba acompanhando um OVA que, sinceramente, é meu OVA favorito de todos mesmo. Mentira, mentira! Ele meio que funciona isoladamente, ele não vai contar os eventos anteriores, ele meio que conta já mais ou menos o final. Mas nesse OVA a gente pega mais ou menos a vibe de um mangá também, que é uma releitura, que é o Apocalipse de Amon. Sim, tem um mangá, e esse OVA se inspira nesse mangá. Nessa versão do OVA, o Akira, ele tá muito mais badass, ele usa roupas de couro, ele é muito mais calado na dele, e mais ou menos ele já deixou a Miki sozinha e faz parte de um grupo de Devilmans que lutam contra demônios ali no suburbano ali da cidade. E meio que a gente já está acompanhando a história mais ou menos quase no final dela, onde os humanos já estão colapsando contra os demônios, já estão matando qualquer um, e mais ou menos a Miki já é morta. Sim, nessa história a gente não tem muitos detalhes, porque no mangá mesmo a gente acompanha o Akira humano se transformando, lutando, a relação dele com a Miki e tudo mais. Aqui não. Nesse OVA é direto ao ponto. Só que o que acontece? Depois que a Miki é morta, a gente tem toda aquela cena do Akira sendo muito cruel com os humanos que mataram a Miki. E sinceramente tudo bem, né? Porque eles mataram a Miki meio que a troco de nada. Depois dessa execução dele fazer tudo isso, meio que o Akira perde o controle do próprio corpo pro Amon. E sim, esse OVA ali é bem interessante porque o Amon ele aparece. E ele aparece e domina o corpo. E aliás, ele tá muito bravo com Lúcifer. Já que esse plano, ele não sabia parte desse plano. Entende? Ele não sabia que ele ia se fundir com o humano e ia perder o controle. E meio que o Lúcifer faz o Akira acordar dessa hipnose, dessa fraqueza que ele teve, e lutar contra o Amon para dominar o corpo novamente. Mas nessa história fica claro que o Amon era um dos demônios mais poderosos, era o campeão dos demônios. E o Lúcifer enganou ele. Aliás, o Lúcifer fez tudo isso com o propósito do Akira se tornar um Devilman muito poderoso e que não tivesse chance nenhuma de ser morto por outro ser a não ser o próprio Lúcifer. Bem, pelo menos nesse OVA fica subentendido isso, que o Amon era um campeão dos demônios e se fundiu com Akira para o Akira realmente se tornar um Devilman muito forte e que tivesse chance de sobreviver ao Apocalipse. Só que a gente vai pro mangá, que é uma releitura de Devilman, e nesse mangá a gente também acompanha a origem do Amon. E essa origem ela é muito louca, porque ela antecede o tempo humano, cara. Ela é do tempo da pré-história, onde tinha dinossauros e tudo mais. E nessa história,
O Amon, ele é um humano, ele é a cara do Akira, velho. Ele é a cara do Akira. Só que ele é muito forte. Ele é criado ali entre os demônios, só que ele é muito forte. Só que a essência do Amon existe, ela existe. Ele é meio que uma entidade que existe na Lua, onde os demônios podem tentar se fundir com ele, mas a maioria acaba perdendo a sua consciência quando tenta isso. E quem consegue se fundir com essa entidade é essa versão do Templo das Cavernas do Akira, e acaba controlando essa entidade e se tornando o Amon, que no caso seria um demônio capaz de se equiparar a Deus naquele universo. Então, mais ou menos, o Amon muda mais ou menos de história para história. Então, esses detalhes nunca são facilmente confirmados. Para cada história vai ter um detalhe diferente. Mas o importante é que o Amon sempre vai existir em todas as versões, e que ele foi enganado pelo Lúcifer na história de Devilman, para o Akira não poder morrer tão facilmente, né? Porque no fundo, todo mundo sabe que o Lúcifer queria muito proteger o seu boyzinho.